be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se você puder, se estiver com a sua Bíblia, quero te convidar. A palavra de Deus no livro de Abacuque. Estamos falando sobre Abacuque. Se você já leu todos esses textos de Abacuque, se você já leu todos os 3 pequenos capítulos de Abacuque, você vai entender um pouco da nossa narrativa que estamos fazendo sobre esse texto. Eu quero te convidar a pensar um pouquinho, porque o tema da nossa mensagem que estamos falando nesses 3 domingos é posturas em meio à crise. E eu quero te ajudar. E hoje eu quero levar você a entender uma outra postura que nós precisamos ter a respeito, olhando para Abacuque em meio à crise. O que eu e você precisamos fazer nesse momento de dificuldade, de momentos de crise que estamos passando. Para tanto, eu quero te convidar na leitura do texto, é o Abacuque capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. É o texto que nós já falamos sobre ele 2 vezes, hoje vamos encerrar falando sobre ele também, mas eu quero te convidar a entender esse contexto. Se você de repente ainda não participou com a gente nos outros cultos, essas 2 mensagens anteriores já estão nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, melhor. No YouTube a palavra, o sermão já está ali, você pode assistir, pode acompanhar de alguma coisa que nós já falamos. Por exemplo, na primeira vez, nós entendemos o contexto de Abacuque, que é aquele caos total, aquele momento difícil que ele estava vivendo, e esse momento difícil que ele vivera, trouxe a ele algumas indagações e ficou indignado em relação a tudo que estava por perto dele. E essa indignação do próprio Abacuque, ele fez a sua oração no capítulo 1, falou com Deus, Deus respondia a ele no 1, respondia a ele no capítulo 2 também, enfim, ele estava vivendo um tempo de diálogo com Deus, de um homem de Deus, como foi chamado, para, diante daquela situação em crise, aparecer. Na primeira mensagem nós temos todo o contexto de Abacuque, eu quero que você vá lá, assista para você entender todo esse procedimento. Na semana passada, nós falamos sobre Abacuque um pouquinho, e o desafio que nós colocamos na primeira semana foi a ideia de que você precisa escolher pelas coisas espirituais as materiais. De que forma você escolhe nessa crise? Como que você se relaciona nessa crise a despeito das suas escolhas? Como que você se ajusta nelas? O desafio que nós aprendemos na semana retrasada foi fazer escolhas pelas coisas espirituais. E eu te convido a pensar como é que tem sido as suas escolhas nesse tempo de crise. Como é que tem sido esse momento todo na sua vida? E uma das coisas que nós consideramos semana retrasada e passada foi a respeito das nossas orações. Falamos bastante semana passada sobre oração, não aquela oração fast food, aquela oração que a gente faz quando vai almoçar, quando vai dormir, quando acorda, ou quando vai fazer alguma coisa, não é essa oração rápida, não que isso seja errado, não é essa a nossa ideia. Mas eu quero te convidar a uma oração mais genuína, que é aquela que tem a ver com o quarto secreto, é aquela que tem por natureza, e você vai aprender no sermão de semana passada, a natureza da oração e a testificação da oração. Que a natureza da oração é no quarto secreto e a testificação é no coletivo, no Pai Nosso. E eu pergunto para você, como é que tem sido as suas orações? Como é que tem acontecido esse processo seu nesse exercício espiritual? Nós ensinamos semana passada e falamos sobre isso. Na sua oração você precisa ser sincero. Você precisa realinhar a vontade de Deus à sua, e não a sua para Deus tão somente, mas a dele, tanto que na oração do Pai Nosso, tanto na intimidade quanto no Pai Nosso, a gente faz isso, dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como aqui no céu, ou na minha vida. Jesus nos ensinou dizendo, se for possível afasta, contudo que seja feita a tua vontade. Falamos disso tudo semana passada. E a terceira ideia sobre isso é que além da nossa oração ser sincera, realinhada à vontade de Deus, ela também precisa ser uma postura de entrega e um aguardo diante de Deus. É aguardar, é esperar para que o Deus vai falar, o que Deus vai fazer. Aprendemos tudo isso com Abacuque semana passada. E eu pergunto para você, como você viveu esse tempo todo? Quero te convidar a pensar e a perguntar, como é que você viveu nesses dias? Como é que você transitou depois da semana passada?
Pergunto para você porque o livro de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22, vai dizer assim para nós: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se nós não formos só ouvintes e não praticantes, nós nos enganamos a nós mesmos. E eu pergunto para você, de domingo para cá, você mudou a sua agenda para orar mais? Você mudou o seu fenômeno, a sua estrutura, o seu exercício de oração para ter uma oração mais genuína? Caso você não tenha feito, a gente está se perdendo, ou a gente está perdendo tempo também. Porque você está ouvindo, está sendo ensinado, mas não está pondo à prática. E isso é um grande equívoco da minha e da sua parte quando a gente ouve uma coisa boa. Inclusive quando ela é palavra de Deus, mas ela não ressoa aos nossos ouvidos somente e ela não vai para as nossas práticas. Elas apenas ficam na instância da subjetividade, da vontade, do quero, eu preciso, mas não faço. Uma vez, e aqui eu quero finalizar para a gente partir para pensar um pouquinho hoje. Um médico, uma vez visitando, uma pessoa visitando o médico, né? Ele estava lá e o médico disse para ele o que ele precisava fazer. Ele não entendia o que ele precisava fazer, não sabia o que precisava fazer. Aí o médico disse para ele: você precisa fazer isso, 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 aquilo. Então tá bom. Se eu fizer, vai dar certo? Vai. Ele foi embora, pegou a receita, foi embora. 2 meses depois ele voltou para o hospital, para a consulta com o médico. E o médico, conversando com ele, disse para ele: e aí, você conseguiu fazer tudo aquilo lá? Aí ele disse a resposta que todo brasileiro fala: mais ou menos. Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Então, eu comprei, mas eu esqueci de tomar. Mas eu comprei, mas aí acabou, eu esqueci de pegar de novo, aí ficou um tempo. Então, não deu muito certo. Sabe o que o médico disse para ele? O que eu quero dizer para você. A verdade você aprende quando eu lhe dou o ensinamento, disse o médico para ele. Mas se usar da verdade para a sua vida, já não é mais uma decisão minha, é totalmente sua. E eu tomo essa mesma palavra do médico para dizer para os irmãos e para as irmãs, para você que está nos assistindo, participando com a gente aí da sua casa. A verdade da palavra nos é dita. Agora, o usar da palavra, fazê-la fazer sentido para mim e para você, não é uma decisão da palavra, é uma decisão minha e sua. Porque ela é externada, ela é profundamente enraizada no meu coração, e aí a questão de dar fruto é comigo e com você. Por isso eu pergunto, como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que você tem vivido o seu tempo de oração? Quero te convidar para mais uma postura em meio à crise que Abacuque nos ensina, e eu quero trazer você a pensar sobre isso. Que tipo de postura? Se a primeira é decidir mais pelo espiritual do que pelo material, ou seja, se utilizar de ações espirituais, a segunda que eu quero que você guarde nessa noite, nós vamos falar somente sobre ela. Qual é a postura que você precisa ter em meio à crise? Guarde essa. Decida reagir e não se entregar. Vou repetir. Decida reagir e não se entregar. Até porque quando eu e você, estamos em momentos de crise, é possível que nós tenhamos esse tipo de decisão, a opção, se entregar ou se levantar. É como você pegar um limão, e a gente tem essa expressão, essa ilustração para falar sobre crise. Você tem um limão, ou você pode olhar para ele e imaginar, nossa, que coisa amarga, azeda, coisa ruim, não quero. Ou você pode olhar para ele e imaginar que depois dele ser cortadinho, jogado no liquidificador, um pouquinho de leite condensado, um pouco de leite, uma coisinha gostosa e fazer uma limonada suíça maravilhosa. É a mesma coisa. O que muda é a nossa visão e a nossa atitude em meio àquilo que nós estamos enfrentando. Por isso que a pergunta que eu quero te trazer é exatamente essa. Como é que você tem estado em meio não só à crise do Covid-19, mas em todas as crises da sua vida? Talvez você está enfrentando, e aqui nós vamos entender do texto, crises diferentes, não só por causa do Covid, mas na sua família você está enfrentando uma crise. Crise com o seu esposo, com a sua esposa, crise no relacionamento, crise com os seus filhos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me dizendo, pastor, eu não estou conversando faz dias com meu filho, essa quarentena fez a gente ter alguns choques e a gente estava totalmente assim, com os hormônios, com as emoções à flor da pele e a gente está sem falar por causa disso há algumas semanas. Que crise você está enfrentando?
Talvez seja crise financeira, ou talvez seja uma crise de ordem amorosa, ou de ordem relacional, ou de ordem no trabalho, não está conseguindo arrumar um emprego, um trabalho para você estar, para você trazer suprimento para sua casa. Eu não sei qual é a sua crise, mas eu sei, e eu quero deixar para você aqui esse conselho, que tipo de postura você precisa ter, e nós aprendemos aqui com Abacuque, que tipo de postura nós precisamos ter em meio à crise. E o desafio de hoje é: reaja. Reaja e não se entrega. Reaja, não se entrega em meio à crise. A partir disso, Abacuque, a gente olhando para o texto, a partir do capítulo de número 3, se você conseguir acompanhar comigo na leitura da palavra, você vai perceber ali que no finalzinho, exatamente nos versículos finais, quando Abacuque começa a conversar, e ele na sua oração, ele fala um pouco mais com Deus, e ele diante da crise, diante do problema, diante da verdade que ele perdeu tudo, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e não haja gado, não haja nada nos currais. Todavia eu me alegrarei. Ou seja, a crise que ele estava enfrentando, ele poderia olhar para toda aquela realidade, olhar para fora, olhar para o que estava vendo, vivendo, enxergando, e de repente tomar uma decisão: não dá mais, eu desisto. Era uma decisão natural. Talvez era uma decisão que eu ou você tomaríamos em meio àquela situação. Não temos mais nada, as árvores não dão alimento, a situação está difícil, imoralidade, idolatria, não há governo, não há lei, não há nada, ou seja, estamos extremamente perdidos. Lavo as minhas mãos, dou uma postura de Pilatos, lavo as minhas mãos e entrego e falo: não dá mais, desisto. Talvez seja uma postura que ele tomaria. Mas não, Abacuque aqui, como um roupante, diante de toda essa situação, ele perdendo as coisas materiais, sem esperança, e inclusive, se você olhar lá no capítulo 1, versículo 2, ele faz a sua oração e Deus não responde. Ou seja, até o ar espiritual parece que foi embora do momento da vida, da crise que Abacuque estava vivendo. Porque ele diz exatamente no versículo de número 2, eu clamo e o Senhor não me ouve. Ou seja, até o senso de Deus estar com ele, parecia que ele estava sozinho, não existia essa ação do Pai com ele quanto o Filho. E eu pergunto para você, quantas vezes nós passamos por esses motivos? Quantas vezes em crises muito profundas que a gente vem enfrentando, da qual a gente não consegue enxergar possibilidades, não consegue com nossos olhos enxergar algo que possa trazer-nos uma luz no fim do túnel. E quando nós oramos, parece que Deus também não está ouvindo as nossas orações. Olha o sentimento, olha a vida, olha a postura de Abacuque. No entanto, apesar de toda essa situação, ele chorou. Diante de toda essa situação, ele se indignou. Ele lamentou. Todo o texto é recheado dessas propostas, dessas posturas. Mas depois de tudo isso, lá no finalzinho do versículo 3, do capítulo 3, versículo 17, ele decidiu levantar-se e ter uma postura, uma palavra, uma ação diferenciada diante da crise. Ele decidiu reagir e não se entregar. Eu pergunto para você, olhando para o texto aqui, quando ele fala, eu vou reagir, ele não se entrega, ele se coloca à disposição, ele não é um dos poucos que fazem isso. Se você for observar, Abraão foi um desses também, que ao ser provado a subir ao Monte Moriá, estamos falando lá de Gênesis capítulo 22, ele decidiu: não, eu vou até o final, eu não vou me entregar. Ele podia catar o filho e sumir, falou: não é Deus falando, não quero isso. Mas em meio à crise ele se levanta, se apega em Deus, como Abacuque aqui faz, e ele é provado e aprovado. Outros personagens da palavra, lembram José, que foi vendido pelos seus irmãos? Ele poderia se entregar e falar: não quero mais, Deus esqueceu de mim, me deu sonho, não me fez produzir nada do que me deu, foi para a cadeia, preso por causa de uma coisa injusta. Não, agora não dá mais, agora eu me entrego. Não, ele reagiu, ele nunca deixou Deus de lado. Todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. José usava-se dessa mesma expressão. Se entregava diante de Deus, apesar das dificuldades. Outros personagens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, lembram desse texto lá na carta, na carta de Daniel, o livro de Daniel, onde nós temos esses personagens. Diante de uma crise, situação, o rei fala para eles se prostrarem, fala para eles, se eles não se prostrarem, vão ser jogados na fornalha ou na cova dos leões, no caso de Daniel.
Mas eles fazem o quê? Não, nós não vamos nos entregar, nós não vamos nos prostrar, nós vamos continuar firmes, lutando, aqui ó, vamos reagir, não a ti, nós vamos reagir, porque o nosso Deus está com a gente. Pode fazer o que o Senhor quiser, nós não vamos dobrar diante de ti, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eu me recordo também de Davi, e aqui eu quero te trazer no texto de 2 Samuel, no capítulo 12, quando nós temos a história de Davi ali, quando Davi nasceu o filho de Davi e Betseba, no capítulo 12, a partir do versículo 14 até o finalzinho 31, onde diante desse nascimento, essa criança ela acaba adoecendo gravemente, está ali no versículo número 15, Davi, o que ele faz diante dessa crise? Meu filho para morrer. Olha as posturas de Davi que eu quero que você acompanhe. Primeiro, a criança adoece gravemente. Segundo, ele jejua, ele busca Deus, ele vai até Deus para que Deus tenha misericórdia da vida da criança e tudo mais. 7 dias depois, ou no 7º dia, melhor, no versículo 18, diz que a criança acaba morrendo. Eles ficavam com medo de falar para Davi, porque a criança tinha morrido, ver a reação dele, mas acabam falando para ele, e no versículo 19, Davi fica sabendo que o seu filho tinha morrido. Versículo 20, então, Davi se veste, Davi vai, Davi adora a Deus, Davi come, volta a se alimentar. E algumas pessoas indagam a Davi, por que você voltou, o que aconteceu, agora seu filho já morreu, agora você vai voltar, por que isso tudo? E ele diz exatamente no versículo 23, ele diz, eu preciso voltar porque meu filho já faleceu, eu não posso fazer mais nada, eu não posso trazê-lo de volta agora, que o máximo que eu posso é encontrá-lo lá, na perspectiva do céu. E ele, diante dessa postura, ele acaba se encontrando, percebendo, ele vai, coloca a sua roupa, conforta a sua esposa Betseba, pede para Natã ajudá-la, e depois ele vai para a guerra fazer o que tem que ser feito. É isso que ele faz, ele reage, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dor, ele passa pelo choro, ele passa pela situação, ele sofre, ele chora, mas no final das contas ele decide reagir. É o que a palavra de Deus vai nos dizer, quando no livro de Eclesiastes, é tempo de chorar, mas também é tempo de parar de chorar. É tempo de fazer algumas coisas, como também é tempo de parar e fazer as outras coisas. E a despeito de fazê-las, a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é, como é que você tem reagido a essas crises? Que tipo de postura você tem tido? Você se entrega ou você reage? Você fica na entrega e a entrega vem acompanhada com uma palavra muito difícil, que é a tal da murmuração. Que a gente fica murmurando, não dá, não tem jeito, é assim mesmo, de mal a pior. E a gente vive nessa ladainha, murmurando, mas reagir, nenhuma postura parece que não tem, a gente não reage. O que está acontecendo com a gente? E aqui vem Abacuque ensinar a gente nesse tempo difícil, de Covid, de morte, de incertezas, nesse tempo todo, aí ele vem nos ensinar a dizer o quê? Não se entregue. Reaja ao que está acontecendo, não chegou a hora de se entregar, não é o momento de entregar as chuteiras, não é o momento de amarrar as chuteiras, não é o momento de dizer acabou, não é o momento de dizer Senhor, e agora o que acontece? Como Abacuque fez, o que a gente vai fazer? E aí de repente Deus dá um roupante para Abacuque e diz, não é para se entregar, força, vamos lutar, não somente para Abacuque, mas quantos outros ele dá esse conselho de reação. E eu quero desafiar você, não permita que essa tristeza, que essa crise, que essa incerteza, essa angústia se estacione no seu coração, para tornar-se algo crônico e permitir que você fique amalgamado com todo esse processo e você entristecido, entristeça você, entristeça as outras pessoas ao seu redor e você como vida se entristece. Gosto de usar uma expressão muito linda a respeito disso que diz assim, a vida é passageira demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser pequena. A vida é breve demais para ser pequena. E às vezes nós ficamos pequenos demais diante da crise e a gente começa a olhar para situações e em vez de nós reagirmos, a gente se entrega porque a gente não consegue ver nada. Eu quero desafiar você sobre isso, a chorar certo. A gente já falou sobre isso, você que é a ovelha nossa sabe disso. O choro é importante, mas o choro tem prazo de validade. A palavra de Deus vai dizer isso exatamente no Salmo de número 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, não tem por que você se entregar, porque o próprio choro tem prazo de validade. Há tempo de chorar, mas há tempo também de parar de chorar. E esse tempo de parar de chorar é a hora de parar, de colocar a roupa como Davi fez, de se vestir mais uma vez e de voltar à luta.
Como nós falamos semana passada, a oração é hora de orar e parar de orar e ação, é hora de agir, é hora de começar a fazer, arregaçar as mangas, ir para cima e trazer algo diferente em meio à crise. E a questão, e eu gosto dessa expressão também, cristão não tem o poço, que a gente fala, muitas pessoas falam isso, né? Eu estou no fundo do poço. Meu querido, minha querida, escuta o que eu vou te dizer. Cristão, fundo do poço tem mola. Se você está no fundo do poço, quando você é cristão, você bate igual mola e sobe. Por quê? Porque Deus quer que você reaja. Deus quer que você tenha uma postura diferenciada, que muitos não têm, mas você tem algo dentro de você que é o próprio Deus, te fortalecendo, te exercitando, te ensinando e dizendo, não temas que eu estou contigo, não te aflige, eu sou teu Deus, e eu vou te levantar e nós vamos sair dessa juntos. Mas o grande problema é aquele ditado que a gente ouve, e eu discordo em parte dele, quando as pessoas dizem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu não acredito em parte nessa frase. Eu acredito que o cair é do homem, porque nós somos caídos sim, nós somos pecadores, nascemos em pecado, então nós temos inclinação total ao pecado. Mas o levantar não é só de Deus. O levantar também tem a ver com a minha e a sua postura diante da crise. Deus vai fazer o sobre, mas depois do meu e o seu natural. Já aprendemos sobre isso aqui. Por isso que o levantar depende da sua e da minha postura. É sair, é fazer, eu decido, eu quero, eu vou fazer. Deus me ajude, eu preciso que o Senhor me ajude a sair dessa crise. E Deus vai te fortalecer para você entender esse tipo de procedimento que eu e você precisamos ter. Por isso eu quero fazer com que você entenda sobre isso. Em algumas considerações. Quando o texto de Abacuque capítulo 3, ele vai dizer as palavras, todavia, contudo, entretanto, ainda, embora, porém, não obstante, ele diz, apesar da crise que tenho, eu vou enfrentá-la e eu vou reagir e eu vou vencer. E ele já sabia dessas palavras, porque o próprio Deus estava com ele fortalecendo para sair. E você tem palavras também de Deus ao teu coração. E eu quero te lembrar de algumas, o próprio Jesus dizendo em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês vão ter aflições. E o que Jesus diz? Mas tende bom ânimo, ou seja, ânimo, reaja. Eu estou com vocês, tenham bom ânimo, eu venci o mundo e se eu venci estando com vocês, nós vamos vencer. Jesus dizendo para a gente. Um outro texto da palavra, Tiago, capítulo 1, versículos de número 2 a 3, ele vai dizer para nós, no mundo vocês vão ter dificuldades, e ele diz, quando vocês passarem por várias aflições, não veem isso como um problema, pelo contrário, veem isso com alegria. Por quê? Porque essas aflições vão dar possibilidade, oportunidade para eu e você reagirmos a essa crise. A palavra de Deus no Salmo também, versículo 34, versículo 19, Salmo 34, 19 diz assim, os bons ou os justos, talvez a sua versão está assim, passam por aflições, mas o Senhor de todas elas, Ele o livra, ou seja, a aflição faz parte da minha e da sua caminhada. Olha o que diz Isaías capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, eu estarei com vocês, quando passares pelos rios, eles não encobrirão vocês. Quando vocês estiverem no fogo, vocês não se tornarão brasa em meio a elas, porque eu estou com vocês. Isso é palavra de Deus para mim e para você, para a gente entender que Deus está cuidando da gente. No mesmo Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele vai dizer, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo com minha destra fiel. Ou seja, é Deus dizendo para mim e para você que ainda não é o fim, se caso está passando por momentos difíceis, tenha força, tenha ânimo, reaja, porque ainda não é chegado a hora de entregar os pontos. E aqui eu quero deixar 3 desafios para a gente encerrar e você guardar esses desafios para o teu coração. O primeiro deles, de forma muito prática, diante da crise, em meio à crise, que postura eu posso ter, pastor, em meio à crise? De reação. Reaja, não se entregue. Mas como que eu posso reagir? Deixa eu te dar algumas dicas. Primeira delas, lute com as armas corretas. Lute com armas espirituais. Para com esse negócio de ficar brigando, de ficar pondo culpa em A, em B, em C. Em meio à crise, a primeira ação, já aprendemos com Abacuque, é dobrar os joelhos e interceder pela situação que você está vivendo. Pedir misericórdia de Deus. Como nós aprendemos semana passada, é a oração concêntrica, começando com você, pedindo misericórdia de Deus a seu respeito. Senhor, tem misericórdia de mim, o que está acontecendo? Transforma a minha vida. E eu quero desafiar você nesse texto, lá em Efésios ele vai falar várias vezes que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas então pega a armadura de Deus para se vestir, para lutar nesse tempo.
E eu desafio você a ter essa consciência, lutar, porque a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, diz Paulo. E eu quero te convidar à leitura do texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz esse texto. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco tempo, olha só, o que vai acontecer? Os restaurará, os confirmará, os confrontará e lhes dará forças e os porá sobre um firme alicerce. Ou seja, há um processo, há um caminho, mas é Deus que está peleando, lutando, fazendo comigo e contigo. Por isso eu e você precisamos usar as forças, as ferramentas, as armas certas em meio à crise. Não se entregue, cuidado com as redes sociais, cuidado com a forma que você tem vivido, cuidado com as pessoas que estão perto de você. São armas que não são boas nesse tempo de crise. E aqui vem Abacuque que nos ensine, lute com as armas certas, e ele lutou, a minha esperança está em Deus, não estão nas coisas, em nada do que eu possa ver, mas está em Deus. Por isso eu quero convidar você, qual arma você pode usar sendo as certas? Oração, palavra de Deus, relacionamento com o Pai. Use essas armas, é essas que vão lhe dar vitória em meio à crise. Segundo desafio que eu faço para você, tenha perseverança, tenha paciência e perseverança. Sabe por quê? Porque às vezes em meio à crise, e Abacuque estava ali conversando, orando, falando com Deus, e de repente ele fala, Deus responde, ele fica, e Deus até quando me porei à torre e estarei aguardando, ouvindo? Tenha paciência. Tem muita gente que em meio à crise entrega os pontos porque não tem paciência e nem perseverança diante da luta. Eu quero convidar você, livro de Romanos capítulo 12, versículo 12, diz isso, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, sejam perseverantes. Olha o que Paulo está nos ensinando em Romanos capítulo 12, versículo 12. A regozijar-nos, a termos alegria na esperança, mas também paciência no meio da tribulação, que é o que você e eu estamos vivendo nesse tempo. Mas ter perseverança em atitudes, em momentos, em caminhadas espirituais que eu e você precisamos. Até porque, caso a gente se afaste da perseverança das armas espirituais, nós vamos ficar sozinhos nos momentos mais importantes desta crise. Por isso eu quero combinar você, o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 em diante, quando Paulo diz assim, olha o que ele vai dizendo, em tudo eu já fui atribulado, mas eu não estou angustiado. Eu já estou perplexo ou já fiquei perplexo, mas eu não fiquei desanimado. Eu já fiquei perseguido ou já estive perseguido, mas não estive desamparado. Eu já estive abatido, mas eu não estive destruído. E ele finaliza todo esse texto dizendo que eu sei passar por todas as situações. Sabe por quê? Porque essa crise, às vezes, é Deus permitindo que venha na minha, na sua vida, para trabalhar a mim e a você. Trabalhar o nosso caráter, a nossa mentalidade, as nossas transformações necessárias, algumas áreas da minha e da sua vida que Deus precisa trabalhar. Por isso, além de você usar das armas certas, também tenha paciência e persevere naquilo que é importante. Persevere nas ações espirituais. Não abra mão daquilo que é especial, importante e prioridade na sua vida em momento nenhum. E por último, troque o medo pelo amor. A maior força que nos paralisa é o medo. Ah, pastor, mas qual que é o oposto do medo? Não é coragem. O que retira medo, ou que tira o medo para fora da nossa existência, não é coragem, é amor. E a palavra de Deus já nos respondia isso há muito tempo. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ou seja, talvez você está parado em meia crise porque você está com medo do que vai acontecer daqui para frente. Medo com a insegurança, medo no casamento, medo com relação ao trabalho, medo em relação às propostas que você está recebendo, à faculdade, à escola, tantas coisas que trazem insegurança e de repente o medo está começando a brotar no teu coração a despeito de tudo que está acontecendo. Essa fobia que vem do original phobos, que é medo, que traz para nós aquela paralisação. E é isso que Deus não quer, que você fique diante dessa crise paralisado, mas reaja. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? É o que o texto nos ensina. Seja preenchido pelo amor de Deus. Seja preenchido pelo amor de Deus. E você vai ver que esse medo vai começar a sair. E junto com o amor de Deus vai brotar em ti a coragem. A palavra que o próprio Deus está dizendo a mim e a você. Não tenha medo. Não tenha medo, eu estou contigo. Não te turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também
também em mim. É a palavra de Deus a mim e a você. Por isso eu quero te convidar a entender sobre esse texto. Numa das tribos Cherokee, e eu quero te convidar para essa ilustração para a gente partir para a conclusão da nossa palavra dessa noite. Reaja. Dos ritos de passagem de uma criança para virar homem, na tribo ou nos povos Cherokee, eles tinham uma postura muito interessante. Olha como eles faziam. Eles pegavam o jovem que queria transitar a maioridade, virar homem, ele pegava aquele jovem junto com o seu pai, os dois iam, o pai levava esse jovem a uma floresta muito longe. E naquele lugar, naquela floresta, era uma floresta cheia de bichos, uma floresta assustadora, uma floresta difícil de se ficar sozinho. Mas o desafio era o seguinte, presta atenção, aquele garoto ficava lá, sentado naquele lugar, ele era vendado, colocava-se uma venda sobre os olhos dele, não podia ver nada, só ouvir, e ele ficava sentado. E o processo era, até o sol amanhecer, ele não podia tirar aquela venda e nem sair do seu lugar. E o processo era tão interessante que todos que iam, que voltavam, não podia dizer para ninguém o que acontecia naquele lugar. Não poderia voltar e dizer, foi tranquilo, foi de boa, vai. Não, não poderia dizer nada. Era um ritual de passagem que eles viviam. E pegavam esse menino, e conta a história que esse menino passando, eles vendavam os meninos, e esse menino vendou todo ele, e ele ali com aquela venda nos olhos, não conseguindo enxergar nada, escuridão, não vendo nada, e aquele barulho de bichos, barulho de outras coisas que ele desconhecia, aquele vento, aquela coisa toda, ele começou a ser preenchido de medo, e querendo tirar, mas sabia que ele não podia tirar, porque senão ele não passava pelo ritual, e ele todo cheio daquela massa, aquela coisa toda, e tal, fechado, e não podia, mas ele superava, e ele conseguiu até que o sol brilhou e começou a clarear e começou a esquentar o seu rosto. E ele então pôde tirar a sua venda e ele passou pelo ritual. E sabe qual foi a maior alegria daquele jovem que passou pelo ritual? É quando ele tirou a venda. Ele olhou para o lado esquerdo, não tinha ninguém. Ele olhou para o lado direito, o pai dele estava do lado dele, o tempo todo, o ajudando e o protegendo. Mas ele nunca sabia disso, ou ele não suspeitava que isso acontecia. Sabe o que é isso para mim e para você? Por mais que a gente enfrente medo, o Pai está aqui do nosso lado nos ajudando. Ele está aqui comigo, com você, dizendo, está com medo, talvez é preciso enfrentar, vamos junto, reaja, mas não está sozinho. Eu não estou sozinho, você não está sozinho, Deus está comigo, Deus está contigo nessa crise. E eu finalizo, lhe dando algumas oportunidades. Há uma cenoura, um ovo e um pó de café. Pense comigo, hoje eu estou cheio de ilustração, uma cenoura, um ovo e um pó de café. Vou ferver uma quantia de água, vou deixar 20 minutos após essa fervura e vou colocar ali a cenoura, o ovo e o café. A grande questão é o quê? E essa proposta, esse ritual, todo esse processo foi feito com uma pessoa que não sabia como é que funcionava as reações na nossa vida. E eu quero desafiar você sobre a cenoura, sobre o ovo e sobre o pó de café. A cenoura, e o ovo e o pó de café foram os três colocados na água. E ficaram ali por 20 minutos depois dela estar sendo fervida. Sabe o que aconteceu? A cenoura entrou na água rígida e saiu da água maleável, saborosa, gostosa. Ela amoleceu. O ovo entrou na água bem frágil. Se batesse um pouco mais forte, quebrava. Mas ele, depois do tempo, mesmo tempo que a cenoura, diferente da cenoura, ele saiu da água firme, rijo, diferente de como ele entrou. O pó de café entrou na água só como pó, sozinho, daquele jeito. Depois do tempo, ele saiu dando sabor e cor àquela água. Os três, com a mesma situação, reações diferentes, resultados diferentes. A pergunta que eu te faço, em meio à sua crise, que tipo de reação você tem tido? Isso vai determinar o resultado que você vai ter. Talvez a crise é para você amolecer. Faça isso. Talvez a crise é para te enrijecer. Também faça isso. Talvez a crise é para lhe dar sabor e valor sobre a tua vida. Faça isso. Mas não importa a circunstância, reaja. É isso que Deus quer com você. Até porque você não está sozinho. Ele está contigo.
Ele está te fortalecendo, Ele está te ajudando, Ele está te restaurando, e se preciso for, levando você no colo para dizer, reaja, não tenha medo, eu estou com você. Que essa palavra possa confortar e desafiar o meu e o teu coração, e nos fazer entender que Deus continua conosco, que mesmo em meio à crise, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou a tua sombra, eu te sustento. Sê forte e corajoso. Não te mandei eu? Palavras de Deus para o nosso coração. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will